Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente está aqui hoje. Palestrante eu não sei, mas expositor a gente está chegando lá. Que eu venho aqui passar para vocês um pouco dessa reflexão, dessa mensagem, que nós sempre viemos aqui buscar junto à doutrina espírita, nessa casa espírita que nós frequentamos, como consolo do nosso coração, como força para os nossos momentos de dificuldade, como aprendizado para esses mesmos momentos, como agradecimento para os bons momentos que nós passamos. Porque, como nós aprendemos aqui na casa espírita, em qualquer leitura que nós façamos, desde o livro dos Espíritos até o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, no Novo Testamento, dentro de qualquer leitura de Joana de Ângeles, que eu gosto muito de ler, o André Luiz, o Emmanuel, nós vamos sempre ver a mensagem da doutrina, que é consolar, educar, conscientizar, trazer à luz nosso próprio entendimento, nossa própria consciência, nosso próprio ser, daquilo que nós somos. E o tema de hoje, nós vamos refletir, vem a ser tirado de uma passagem do Evangelho de Mateus, de um trecho do Evangelho de Mateus que é muito bom. Sempre que eu venho falar aqui na frente, eu falo sobre ele, que é o Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. E o trecho de hoje é o tesouro do coração. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, disse Jesus. Para começar, eu convido todos vocês a refletirem o significado de tesouro. A gente, quando vai sendo educado desde pequeno, a gente vai sendo ensinado os significados de cada coisa. Sempre, por exemplo, associando o nome ao objeto. Por exemplo, o desenho da cadeira, aí põe lá embaixo, cadeira, ou no quadro a professora coloca, ou através de um desenho que ela faça, ou nos entregue. Não é assim? É assim que o pedagogo ele vai fazendo e ensinando, fazendo associações, para que, ao olhar para uma janela, a criança não chame de cadeira, e para olhar para a cadeira, não chame de janela. E nós temos, ao ler a palavra tesouro, vem na nossa consciência, nosso racional, a ideia de tesouro. E o que vem a ser um tesouro? Tesouro vem tratar-se de um conjunto de objetos que possui grande valor financeiro, que é o que a gente mais conhece, né? Tesouro nacional, tesouro do pirata, que é aquele que vem do filme, que é cheio de moeda de ouro. E, claro, o valor sentimental. Existem tesouros que não possuem valor comercial, que é o valor monetário, nenhum, mas possuem valor afetivo. Por exemplo, há pessoas que são muito apegadas ao seu, carro, né? Há pessoas que são muito apegadas à sua casa, há pessoas que são muito apegadas ao seu emprego. E são coisas importantes, porque afinal de contas esses objetos representam conquistas pessoais para nós, conquistas do trabalho, né? Objetos de utilidade do nosso dia a dia, para que a gente tenha uma vida melhor, mais confortável. Oi. Tá obrigado. Deixa eu ver se eu acertei. É aqui? Passa para mim. Partindo desse pressuposto do significado da palavra tesouro, eu convido vocês a se perguntarem intimamente. Eu vou colocando as figurinhas para ajudar nessa nossa dinâmica inicial. O que valorizamos hoje? Hoje em dia, eu não vou dizer o que vocês valorizam. Isso aí eu não sei, porque está na cabeça de cada um. Eu sei o que eu valorizo, mas eu não vou dizer não, né?
é só uma reflexão. O que nós valorizamos hoje em dia de acordo com a nossa cultura? A cultura que eu falo é o que os meios de comunicação falam, o que a gente escuta nas conversas de calçada, o que a gente escuta nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, as coisas que nós valorizamos. Aí nessa imagem nós temos dinheiro, que é uma representação monetária da moeda do nosso país. Temos carros muito bonitos, que eu nunca vi aqui em Paredes um carro desse, e uma casa muito bonita, né? Que são os bens. No caso, vem a ser a ideia da valorização do ter, que é uma ideia muito difundida no nosso mundo, na cultura geral. A gente aprende na escola que a gente vive num mundo, uma sociedade de economia capitalista. E o capital é o monetário. O monetário é dinheiro associado ao ter. Daí que vem ali naquela frase que nós vivemos uma sociedade cada vez mais materialista. Continuando a reflexão, nas nossas altas tecnologias, eu nunca tinha visto, eu nunca me imaginaria quando eu era criança que microfone sem fio já tinha, mas muita tecnologia de slide, data show, de passar o data show com um controle remotozinho, uma câmera de transmissão que pode ser até online, se for pelo Periscope ou pela internet do YouTube, a transmissão online através da câmera digital, essas coisas que são tecnologias, que são avanços de nossa humanidade, não é verdade? São sinais de um avanço da inteligência e da tecnologia do homem que são corretos, porque é a busca de uma vivência em sociedade mais confortável leva a esses desenvolvimentos. Vamos aqui apresentando formação no sentido daquelas pessoas que buscam como meta de vida a valorização de toda uma carreira, acadêmica, ou até mesmo uma carreira profissional. Enfim, esses são valores nossos, valores que nós vamos cultivando, valores que nós vamos cada vez mais dando mais valor, se é que se possa dizer assim. E aí vem outros valores que são muito propagados em nossa sociedade, né? A questão da estética, da beleza, o que é belo, o que não é belo. O que é belo está no topo da sociedade, o que não é belo está excluído da sociedade. A estética perfeita, né? O conceito do que é o perfeito, enfim. E o que nós percebemos cada vez mais são que a gente vai cultivando esses valores. Seja inconscientemente, seja conscientemente, a gente escuta das pessoas que elas valorizam isso, às vezes a gente mesmo, nas nossas próprias atitudes, vai cultivando esses tipos de valores. Alguns deles têm até uma importância necessária, outros não. Outros, possa ser que eles não estejam causando tão bem-estar assim a gente esteja se desgastando, mas vamos falar nisso um pouco mais na frente. É o vídeo agora? Tá certo. Esse vídeo do Celestino, né? Vamos ver? Esse vídeo do Celestino. Eu sou ruim com nomes. Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que mais uma vez estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Pedimos a você que envie e-mails com as suas dúvidas, porque nós fazemos uma série sempre de apresentações, depois vamos juntando os e-mails e vamos fazendo a nossa resposta e o nosso estudo em conjunto com você. Estudamos, buscamos o que Jesus realmente queria nos dizer e chegamos à conclusão que muita razão ele tinha quando dizia que o verdadeiro reino não é deste mundo. O verdadeiro reino não é o reino material, mas o reino espiritual. E no capítulo 6, versículo 19, do Evangelho de Mateus, Jesus coloca com muita propriedade: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem,
e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então aqui está bem claro. No tatsiru lachem otsarot. Não ajunteis para vocês. Otsar, no hebraico, é tesouro. Aqui a palavra está no plural. Otsarot. Bekerev haaretz. Próximo. Bekerev, próximos na terra. Ou, em outras palavras, tesouros materiais. Não ajunteis. Essa colocação de Jesus tem uma mensagem muito forte. A maior mensagem aqui é o materialismo contrário à espiritualidade. Feliz o homem que não põe esperança no dinheiro. A verdadeira riqueza ela não passa. A traça e o ferrugem não comem. Quando você chegar no mundo espiritual, o que vai contar não é o que você leva material, mas o que você leva espiritual. E aqui eu me lembro de uma pequena história de um cidadão muito rico que tinha um funcionário. A história é mais ou menos assim. Tinha um funcionário muito dedicado, trabalhava com ele há quase 30 anos, sem nunca reclamar, vivia muito feliz, cantando. Esse homem era um homem muito rico, muito poderoso, que tinha muito dinheiro e era ligado muito às coisas materiais. E aquele seu funcionário era, por assim dizer, um homem que tinha funções diversas na casa, desde o jardineiro até motorista, levava a esposa para o cabeleireiro, para o salão de beleza, levava os filhos, os netos para o colégio. Ele fazia função geral, serviços gerais, fazia feira, fazia tudo. Era um homem e sempre feliz, e sempre cantando, e sempre muito satisfeito. Um dia, ele desperta e desce para trabalhar. Quando ele chega embaixo, em casa grande, né? Um apartamento duplex, estão os netos, a esposa, todos esperando o motorista, o seu, vamos chamar de seu Oscar, que não apareceu. Nunca atrasou um momento, nunca perdeu um dia de serviço e nunca chegou atrasado. E eles, cadê seu Oscar? Até agora não chegou. E quem vai levar vocês para o colégio? Não sei. E quem vai me levar para o cabeleireiro? Diz a esposa, também não sei. E agora, aonde seu Oscar mora? Ninguém sabia. 30 anos, funcionário, nunca alguém soube nem onde ele morava. E aí, às 11 horas, aquela manhã perdida, o menino não foi para a escola, porque todos dependiam da eficiência dele. Ninguém foi para colégio, ninguém foi para a escola, ninguém foi para nada. E às 11 horas chega o filho de seu Oscar para dizer, meu pai foi dormir, mas não acordou. Morreu esta madrugada. Mas morreu, não pode, seu Oscar não pode morrer. E agora, como é que vai ser da nossa família sem ele? Esse é o momento que a gente, quando a pessoa é muito eficiente, ninguém nota a sua eficiência, só nota depois que ele não existe mais. O que faremos agora? Foram providenciar o enterro de seu Oscar, e seu Oscar morava numa casinha humilde, quase o indispensável para a sobrevivência da esposa e dos filhos que ele praticamente já tinha criado pelo tempo de casamento. E seu Oscar foi para o mundo espiritual. E todos nós vamos. Chegou também o momento do patrão do seu Oscar ir para o mundo espiritual, ligado às coisas materiais. Armazenava dinheiro no planeta Terra, como diz Jesus aqui,
não armazenei próximo da terra, como é o texto hebraico, Bekerev Haaretz. E ele também desencarna e chega ao mundo espiritual. Dê um trabalho, porque as pessoas chegam lá desinformadas, acham que são o dono de tudo, do jeito que mandavam aqui, vão mandar lá, e lá a justiça se faz em sua essência. Como falava Jesus, e como a parábola do rico e de Lázaro mostra realmente o que acontece. Há uma colheita fatal, inviolável para todos quando chegam lá, de acordo com o que plantaram aqui, que é a lei moral de causa e efeito. E ele deu muito trabalho, porque a gente não morre, a gente se muda. E ele, ao despertar no mundo espiritual, estava no hospital e começou a reclamar porque a família não vinha visitá-lo. E a espiritualidade vai, logicamente, aos poucos, conscientizando aqueles que chegam do outro lado. E ele levou muito tempo, na sua rebeldia, já gritando, já agitando dentro do hospital, porque a família não vinha, ele queria falar com a esposa, com as pessoas, e ninguém permitia. E ele, na sua desolação, ele sempre encostava na janela do hospital e via uma casa maravilhosa lá no alto, uma casa bonita, de porta e janela, e de quem será aquela mansão? Eu tenho um sonho, quando eu melhorar eu vou comprar aquela casa, dizia ele. Eu vou juntar o que eu tenho e vou morar ali, um lugar muito bonito, uma casa de primeiro andar, com portas azuis, a casa branca, belíssima casa, mansão, vamos dizer assim, no mundo espiritual. E nós ficamos falando que ele ficou tendo aquele sonho de comprar aquela mansão. O tempo passa, uma semana depois, ele já muito revoltado, recebe a visita, não da sua esposa, nem dos seus filhos, mas da sua avó, que ele conhecera ainda menino. E quando a avó chega para visitá-lo, ele diz: vovó, a senhora aqui? Sim, meu filho, sou eu mesmo. Mas a senhora morreu. Como é que a senhora está aqui se a senhora morreu? E a avó começa a lhe dar as devidas informações da realidade da vida espiritual. Meu filho, a gente não morre, a gente se muda. E começou a narrar. Ele disse: mas ora, se a senhora morreu e está aqui, como é que eu estou aqui também se eu não morri? Aí ela diz: meu neto, a morte é uma passagem natural. É tão natural que muitos não tomam consciência que passaram para o outro lado. A senhora quer dizer que eu morri? Não, você não morreu, você mudou-se. Você agora está conosco aqui. E como é que vai ser a minha nova vida? Bem, não sou eu que determino. O meu papel aqui foi trazer apenas a notícia de que você agora está numa outra dimensão. E aí, chega o grande dia do grande rico, do homem poderoso, ter uma indicação já refeito no seu despertar na espiritualidade de aonde ele ia morar. Agora nós vamos levar a sua mansão. Ele disse: não, a sua casa. Ele disse: não. Eu quero saber aquela mansão ali, que eu quero comprar, que eu quero morar lá. Se eu não posso mais voltar para a terra, já tinha consciência que havia morrido, entre aspas, eu agora quero morar num lugar digno, que eu quero refazer a minha vida. Sério, bem, nos acompanhe, chegam os espíritos amigos da espiritualidade e conduz aquele homem à sua nova morada. Em vez de ir para o lado daquela casa, pegaram o lado direito, descendo, um local muito pobre, muito carente, e quando chegaram lá embaixo, tinha 4 cabos de vassoura com um plástico preto cobrindo. Ele disse: essa aqui é a sua casa. Ele olhou e disse: vocês estão brincando comigo? Não, o senhor vai morar aqui. Porque quando nós moramos, quando nós vivemos lá no planeta Terra, a gente vai mandando o nosso tesouro, as nossas obras, para construir a nossa moradia do lado de cá. Ele disse: e aquela mansão que está lá em cima, que eu vi lá do hospital, belíssima, aquela casa é a casa de um motorista, de um muito rico que veio na Terra, o nome dele é Oscar. Oscar foi meu motorista, sim. Mas Oscar mandava sempre coisas, obras, material para o lado de cá. O senhor nunca mandou nada, o que o senhor mandou foi isso aqui. Então essa é a casa que o senhor tem para viver, a não ser
que em vez de ficar aqui, o Senhor resolve voltar para a terra, agora para trabalhar, crescer espiritualmente e não materialmente. E ele resolveu voltar ao planeta Terra e recomeçar, porque ele não tinha condições de morar no lugar daquele, porque era muito inferior, e mostrou, meu caro telespectador, que a gente, como diz Jesus nessa passagem, que a gente não deve ajuntar tesouro na terra, mas aonde? No mundo espiritual, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então você cuide de ir mandando qualquer coisa todos os dias para o mundo espiritual, porque senão quando você chegar lá não vai ter onde ficar. Porque ali a gente tem que plantar os nossos tesouros materiais. E me preocupa muito quando eu vejo muitas pessoas que se esquecem dessa mensagem tão forte de Jesus e fica preocupado com tesouro e com riqueza aqui na terra. Em ajuntar aqui e até explorar o seu semelhante para ter muita coisa aqui. E quando chegar a hora da viagem? O que é que vamos ter do outro lado? Será que vamos ter igualmente aquele rico 4 cabos de vassoura e uma lona preta, um plástico preto para cobrir para a nossa moradia? Isso é uma história simbólica, mas tem um fundo de verdade muito grande. Porque quando a gente viaja, a gente tem que levar uma mala, roupa, barbeador, tudo aquilo que é necessário para o local onde a gente vai. Imagine para o mundo espiritual, quando Jesus diz tanto, meu reino não é deste mundo, não junteis tesouro aqui na terra, mas no mundo espiritual. Essa colocação de Jesus é muito forte, porque ele já separa o material do espiritual. Vamos nos lembrar do que ele disse e orar por aqueles que estão esquecidos e estão utilizando a mensagem de Jesus, muitas vezes para ganhos materiais. Deus não precisa do nosso dinheiro físico. Deus precisa da nossa fraternidade, do nosso amor, da nossa solidariedade, desses tesouros espirituais que o ladrão não rouba, nem a ferrugem e nem a traça corrói, como bem diz Jesus, desses versículos 6, 19, 20 e 21 do Evangelho de Mateus. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Eu vejo essa importância de guardar tesouro no mundo espiritual, porque, queiramos ou não queiramos, todos vamos viajar para lá. E temos que ter o nosso tesouro, e não é físico, não é a poupança, não é a conta bancária. Eu tive um professor, um amigo, ele era ateu. E um dia ele disse uma coisa muito interessante, ele disse, meu irmão bateu com o carro e ficou sem transporte e levando os meus sobrinhos para o colégio de ônibus. Eu fiquei muito chateado com isso. E eu tinha um dinheiro na poupança, tirei o dinheiro e dei para meu irmão comprar o carro dele e levar meus sobrinhos para o colégio. E concluiu dizendo assim, eu não entendo um ateu, viu, meu caro telespectador? Não disse para mim não, disse para a classe inteira. Eu não entendo como é que alguém pode ter altas vultuosas quantias na poupança e deixar que seus familiares ou outras pessoas morram de fome debaixo da ponte. Eu olhei para ele, fiquei de olhos, e professor, o que o senhor está dizendo aí não é uma conduta de ateu, não, é uma conduta de cristão. Ele olhou para mim e sorriu e disse assim, você acha que a gente para fazer o bem tem que ser cristão? Você acha que fazer o bem é um negócio? Eu fiquei meio... Ele disse assim, olha, olhou para mim e disse, olhando nos meus olhos, eu sou melhor do que você. Porque você faz quase sempre a sua bondade, a sua caridade, pensando em agradar a Deus. E eu não acredito em Deus. Eu faço porque eu sou bom. E eu fiquei pensando no que disse o Papa. Enganam-se os católicos se pensam que só eles estão salvos. Aquele que fizer o bem ao pobre, este está salvo, mesmo que seja ateu. Eu não esqueci, quando eu vi o nosso querido Francisco, o Papa Francisco dizer isso, eu me lembrei muito
do meu amigo professor, que usou dessa atitude para com seu irmão e ainda censurou aqueles que têm e não se compadecem daqueles que não têm. Esse aqui é o verdadeiro tesouro que você guarda, como dizia Jesus, no mundo espiritual. E nós vamos concluir o nosso programa de hoje falando um pouquinho do que Jesus diz aqui, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso aqui é como se fosse quando ele fala que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, ele já falou, consolando lá atrás, sal da terra e luz do mundo. Aqui ele fala que os olhos, e realmente a psicologia mostra, o olhar diz muita coisa. Porque ele diz assim, se teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, minha mãe dizia que tem gente que tinha um olhar, quando botava numa planta, ela murchava. É a energia, muitas vezes, negativa que a pessoa tem. Mas nós podemos transportar, o olhar diz muita coisa. O olhar pode levar serenidade, consolo, fraternidade, porque realmente a expressão do olhar diz muito, um olhar vibrante, alegre. Você, como diz o provérbio, o teu coração pode sangrar, porque ele te pertence, mas o teu rosto tem que sorrir, porque ele não pertence a você, pertence aos que lhe cercam. Então brilhe seus olhos, sorria, seja alegre, transmita energias positivas para aquele que lhe cerca. Eu sou cirurgião dentista, estudei toda a musculatura facial e a gente gasta 3 vezes mais músculo para fechar a cara do que para sorrir. Então não seja um gastador, seja um econômico, libere a sua musculatura, sorria, a vida é bela. Jesus, como dizem os nossos irmãos protestantes, te ama, Deus te ama e nós, com toda a nossa humildade, nós também amamos todos vocês. Nós que fazemos a Rede Mundo Maior, desejamos do fundo do nosso coração que brilhe a vossa luz e que a luz de Jesus também brilhe no teu lar, no teu coração e, sobretudo, nos teus olhos e nos teus lábios, sorrindo, levando paz e fraternidade para aqueles que te cercam. Fique com Jesus. Até o próximo programa. E muita paz. Para ajudar a arrematar um pouco mais essas palavras do Severino Celestino, a gente ainda vai refletir um pouco no que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis, observai os pássaros dos céus. O texto começa falando do trecho do Evangelho de Mateus, do capítulo 6, em que Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem, e nem amontoam nada nos celeiros, mas o vosso Pai celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um só côvado? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, e entretanto eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um dele. Se, pois, Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo,
quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. E ele vem continuando com o texto: não vos inquieteis, pois dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, como fazem os pagãos, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Eu fiz a leitura toda porque não tem como falar desse texto sem fazer a leitura toda daquilo que Jesus diz, dessa verdade tão forte que o nosso irmão vem falar um trecho só, refletindo um pouco da parte dessas verdades. Quando o Vini falava que nós não devemos juntar dinheiro, tesouros aqui nessa terra, nesse plano, o que Jesus quer dizer com isso para nós é que nós precisamos aprender, como tudo nessa nossa vida, nós precisamos aprender a reorganizar nossa tabela de valores. Às vezes, por vezes, ou quase sempre, nossa tabela de valores está totalmente invertida daquilo que nós realmente precisamos valorizar. Jesus vem nos atentar da necessidade de valorizar os tesouros do reino do céu, que consiste na caridade, no amor, amor ao próximo, amor a Deus, amor a si, com compaixão de nossas misérias, como também das misérias do nosso irmão, para que os bens materiais tomem o seu devido lugar, para que as pessoas que nós somos apegados, nós somos apegados também a pessoas, não somente a coisas. A gente é apegado a bens materiais, mas é apegado a posições, é apegado a situações, é apegado a pessoas. Tudo isso tem que ser dado um valor devido. Se você consegue adquirir muitos bens materiais através do seu trabalho e estudo, é mérito seu. Porque você se esforçou, você estudou, você trabalhou, Deus não ia ser injusto de não lhe recompensar com os bens. Mas aí, o valor verdadeiro que ele deve ter nessa vida é ser instrumento para que eu e você possamos fazer aquilo que o Bíblia falava: mandarmos o nosso material para outro plano. Porque muito mais do que os pássaros do céu, que todo dia acham o que comer, e muito mais do que as aves, os lírios do campo, que se revestem de beleza, apesar de que nós estamos em seca, mas se a gente aguar, ele se reveste de beleza, ou quando chove, sempre flore aqui no nosso sertão. Todos eles são alimentados pela providência divina. Muito mais somos nós, cuidados por Deus. Se a gente busca o reino de Deus, por consequência essas coisas vêm em acréscimo, como diz Jesus no Evangelho. Uma prova viva disso: se você vive de sua vida em esbanjar aquilo que você recebe, esbanjar os dons que você recebe, seja sua família, seja seu trabalho, seja seus bens materiais, você está indo contra o reino de Deus. Mas se você vive a utilizar isso com prudência, com sobriedade, com dignidade, esses bens serão úteis para você e lhe darão uma vida digna. Jesus não vem abolir essa realidade, mas vem nos mostrar o que realmente importa e vem nos questionar o que realmente importa para você. Porque o que realmente importa para você é para isso que você direciona a sua vida. O que realmente importa para mim é para onde eu direciono a minha vida. Se eu dou mais valor, como colocava o Severino, aos bens materiais, eu vou somente direcionar a minha vida à aquisição de bens materiais. Se eu dou mais valor às relações que eu tenho, eu vou buscar sempre tentar me prender mais em relacionamentos sufocantes e dolorosos, mas que eu não sei me desprender ou me desapegar de tudo isso. Enquanto que o reino de Deus, o reino dos céus, que é um convite para nós aqui, desde já nessa existência, para que nós possamos levar para o nosso plano, para o plano espiritual, quando nós desencarnarmos, vai sendo deixado de lado, e que nós poderíamos
com todas as nossas atitudes e decisões todos os dias, fazer com que ele se tornasse mais realidade desde já, desde o nosso momento aqui nesse plano. E para terminar, nesse mesmo capítulo, capítulo 25, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, eu convido a ler ele em casa, ele é muito bom. No número 8 ele vem dizer o seguinte: a terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Mas se come essas sementes sozinho e as esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, que são perecíveis, mas formai tesouro no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito do segundo. E só lembrando uma frase de Joana de Ângeles, a gente precisa redescobrir o prazer da prática do bem, que é muito mais consistente do que o prazer momentâneo que alguns momentos ou algumas situações nos trazem na vida. Às vezes a gente vai tanto nessa cultura de buscar o conforto, de buscar o bem-estar, de buscar o nosso bem-estar dentro das situações e relações e realidades que a gente vive, que a gente esquece do grande prazer que existe na prática do bem, como falava o Severino. O grande prazer que há na prática da caridade. Por isso, depois dessas reflexões, eu só tenho a agradecer a todos por terem me ouvido e peço a Deus que todos guardem no coração as palavras refletidas, para que pelo menos pensem um pouco e se sentirem tocados, possam refletir o que a gente tem colocado como mais importante nas nossas vidas. Eu paro quando eu faço uma leitura dessa, e quando me pedem para fazer uma exposição como essa, eu tento assimilar para mim o máximo possível do tema. E a gente vem compreender que a gente precisa muito mais parar para refletir sobre essa realidade. Porque a gente se preocupa tanto, a gente se afoba tanto, a gente se irrita tanto, a gente perde tanto tempo que perde essas verdades, essas alegrias que existem nessa existência. A gente aprende aqui na casa espírita que a gente vive num mundo de provas e expiações, fato, mas as alegrias existem, e principalmente a antecipação das alegrias celestiais existem dentro da prática da caridade. E a caridade que a gente fala, e que tanto tem Jesus falar, que o Espiritismo vem também propagar, vem a ser uma caridade muito dinâmica, muito forte, muito de atitude. A caridade e o amor consistem no ato. Então, existe felicidade, existem prazeres e alegrias já nessa existência, através da vivência dessa caridade. Se desafie e se questione, pare e observe quando você pratica o bem que aquele bem traz a você. E comece a cada vez mais a cultivar esse bem, e comece a cada vez mais a juntar esse bem, e a cada vez mais a distribuir esse bem, e aí você já vai estar começando a fazer esse caminho de juntar o tesouro do reino do céu. Opte pela paciência, opte pela ajuda, opte por ficar calado ao invés de rebater aquela palavra que lhe ofende, opte por não brigar, opte por refletir,
Opte por se questionar se você não está errado. Opte por fazer o bem. Porque o bem sempre vai ser uma opção e a caridade sempre vai ser uma atitude. Quando você faz, você está sendo caridoso, você está vivendo caridade. Quando você não faz, quando eu não faço, eu e você nós estamos sendo omissos. Por isso, muita paz a todos e muito obrigado mais uma vez.